Olá, sou a professora Sandra Farias e vamos revisar o conteúdo para a V1 dos temas 1 ao 10 para comunicação e expressão. Tema 1. A comunicação. Como ato humano carregado de significados, a linguagem liga os indivíduos entre si. Por ela se expressam sentimentos, raciocínios e ideias. Ela é, por sua complexidade, o grande milagre que faz com que o homem seja social, consciente e civilizado. O homem não vive sem se comunicar. A linguagem é, para ele, o meio mais eficaz de conquistar o saber, seja através da linguagem verbal, seja através da linguagem não verbal, gestos, expressões corporais, música, dentre outras formas. Quem bem se utiliza da comunicação, quem organiza bem a linguagem em um discurso claro e objetivo, é bem-sucedido. Quem sabe falar com desenvoltura consegue um emprego melhor. Se a comunicação é boa, ela é melhor aceita no meio em que se deseja ingressar. Quem articula bem suas palavras é considerado perspicaz e sábio. A linguagem torna-se, assim, o elemento essencial para caracterizar o homem. Que é o homem? E respondem: é o ser que tem linguagem, que se comunica pela palavra, que interpreta os sinais, além de, através da língua, criar mensagens a partir de um número limitado de elementos. Tema 2. Processo de comunicação. Quais são os elementos essenciais da comunicação? Os elementos essenciais da comunicação devem ser observados com bastante atenção. Quem se comunica é alvo e sujeito da própria comunicação. Todo aquele que pergunta quer resposta. Esse é o emissor, também chamado de codificador, pois é ele quem cria os sinais que serão depois traduzidos, interpretados. Preocupação dentro da comunicação é também de quem está do outro lado da linha comunicativa, o destinatário ou o receptor. A informação pode ser muito boa, mas se não for direcionada ao público certo, de nada adiantará o esforço. Esse é o receptor, pois é ele quem decodifica os sinais linguísticos enviados pelo emissor. A informação pode ser muito boa, mas se não for direcionada ao público certo, de nada adiantará o esforço. Esse é o receptor, pois é ele quem decodifica os sinais linguísticos enviados pelo emissor. O canal é o meio mais eficaz e também essencial para a comunicação. O conteúdo da comunicação é chamado de mensagem. São os símbolos, sinais e signos. A procura de uma linguagem purificada, limpa, clara, coesa e verdadeiramente honesta é o ideal da boa comunicação para o bom convívio social. O ruído, a má articulação, inibição, má dicção, timidez devem ser evitados. É claro que as traves que impedem a boa comunicação podem ocorrer, mas podem ser trabalhadas. Vale lembrar, aquele que fala bem tem maior chance de escrever bem. Quem escreve bem, fala melhor. Tema 3. Processo de comunicação. Comunicação é o processo de transmissão de uma informação de uma pessoa para outra. Para que haja comunicação, é necessário que o destinatário da informação a receba e a compreenda. A informação simplesmente transmitida, mas não recebida, não foi comunicada. Linguagem verbal e não verbal. Para compreender o que é a linguagem verbal, é preciso primeiramente entender o que é linguagem. Assim, a linguagem caracteriza-se por ser um sistema de signos de caráter simbólico usados para expressar ideias e sentimentos, visando a comunicação. Desta forma, para que haja comunicação, é preciso que seja utilizado um código que seja entendido pelos diversos interlocutores do processo comunicativo. Esse código pode ser constituído por palavras, originando uma forma de linguagem verbal, ou ser constituído por imagens, sons, gestos, originando uma forma de linguagem não verbal.
A linguagem verbal apresenta-se como sendo a forma de comunicação feita através das palavras, quer oralmente, quer de forma escrita. Contrariamente à linguagem verbal, a linguagem não verbal utiliza outros meios comunicativos, que não a palavra. As duas formas de linguagem, verbal e não verbal, são de extrema importância no processo comunicativo. Tema 5. Tipos de textos: narrar, descrever e dissertar. As tipologias textuais, também chamadas de tipos textuais ou tipos de texto, são as diferentes formas que um texto pode apresentar, visando responder a diferentes intenções comunicativas. Os aspectos constitutivos de um texto divergem mediante a finalidade do mesmo, né? Contar, descrever, argumentar, informar. Diferentes tipos de texto apresentam diferentes características: estrutura, construções frásicas, linguagem, vocabulário, tempos verbais, relações lógicas, modo de interação com o leitor. Podemos distinguir os seguintes tipos textuais: texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, expositivo e argumentativo, texto explicativo, injuntivo, prescritivo. É de salientar que um único texto pode apresentar passagens de várias tipologias textuais. Vamos ao texto narrativo. A principal finalidade de um texto narrativo é contar uma história através de uma sequência de ações reais ou imaginárias. A narração da história é construída à volta de elementos narrativos, como espaço, tempo, personagem, enredo e o narrador. Exemplos de texto narrativo são os romances, os contos, as fábulas, depoimentos, relatos. Texto descritivo. A principal finalidade de um texto descritivo é apresentar a descrição pormenorizada de algo ou alguém, levando o leitor a criar uma imagem mental do objeto ou ser descrito. A descrição pode ser mais objetiva ou mais subjetiva, focando apenas aspectos mais importantes ou também detalhes específicos. Os textos descritivos não são habitualmente textos autônomos. O que acontece mais frequentemente é a existência de passagens descritivas inseridas em textos narrativos ou dissertativos, havendo uma pausa na narração para a descrição de um objeto, pessoa ou lugar. Exemplos de textos descritivos são os folhetos turísticos, os cardápios de restaurantes e classificados. A principal finalidade de um texto dissertativo é refletir, informar e esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de um determinado assunto ou tema. Os textos dissertativos podem ser expositivos ou argumentativos. Um texto dissertativo expositivo visa apenas expor um ponto de vista, não havendo a necessidade de convencer o leitor. Já o texto dissertativo argumentativo visa persuadir e convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Tema 6. A estrutura do texto dissertativo argumentativo. A apresentação e defesa da tese desenvolvem-se através da estrutura textual típica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução desse tipo de texto, ocorre a apresentação de um assunto e de uma tese que será defendida sobre esse mesmo assunto. Assim, após a identificação de um problema num determinado assunto, é apresentada a tese de forma clara e objetiva, sendo essencial que esta esteja bem definida e delimitada. A reflexão crítica sobre a tese e sua argumentação serão feitas no desenvolvimento do texto. A tese é, assim, a frase mais importante do texto dissertativo. O desenvolvimento. No desenvolvimento ocorre a apresentação e exploração dos diversos argumentos que suportam a tese. Podem ser apresentados através do reconhecimento das causas e consequências do problema, da identificação de seus aspectos positivos e negativos ou da contra-argumentação de uma tese contrária.
Pode haver um foco no argumento justificando a tese ou foco na tese que ocorre por determinado argumento. O que importa é que se utilize uma linguagem coerente, objetiva e precisa. A apresentação dos argumentos deve seguir uma sequência lógica. Pode haver um argumento principal e argumentos auxiliares, ou vários argumentos fortes. O mais importante é que estes sejam objetivos e detalhados e que haja conexão entre eles. Estas estratégias argumentativas validam os argumentos, dotando-os de autoridade, consenso, lógica, competência e veracidade. Assim, os leitores não só refletem sobre eles, como ficam obrigados a concordar com os argumentos sem a hipótese de os rebater, ou, se rebater, rebatem a partir de um princípio lógico estruturado no texto. Além disso, diversos recursos de linguagem podem ser usados para captar a atenção do leitor e convencê-lo da correção da tese, como a utilização de uma linguagem formal, de perguntas retóricas, de repetição, de ironia, de exclamações. Na conclusão, há a retomada e a reafirmação da tese inicial. A conclusão também é um momento muito importante do texto, porque na conclusão é importante que se retome aquilo que foi colocado, foi estruturado lá na introdução do texto, na sua tese. Um texto tem que ser escrito com textualidade e coesão, ou seja, um texto não é uma unidade construída por uma soma de sentenças, mas pelo encadeamento semântico delas, criando assim uma trama semântica a que damos o nome de textualidade. O encadeamento semântico que produz a textualidade se chama coesão. Especificamente, a coesão trata de uma maneira de recuperar em uma sentença B um termo presente em uma sentença A. Por exemplo, se perguntarmos a um falante do português se duas sentenças como pegue 3 maçãs, coloque-as sobre a mesa constituem um texto, sua resposta será afirmativa. Se lhe perguntarmos o motivo, dirá que ambas tratam da mesma coisa. Se lhe perguntarmos ainda se existe algo na segunda sentença que possa ligar à primeira, ele nos apontará o pronome as. De fato, o pronome as recupera semanticamente, na segunda sentença, o termo 3 maçãs. Eis aí um exemplo de coesão textual, de textualidade. Tema 7. Verbos e flexão de modo verbal. Flexão de modo verbal significa o modo em que o verbo se apresenta no contexto de uma oração para transmitir uma determinada intenção de comunicação. Os modos verbais podem ser separados em indicativo, subjuntivo e imperativo. O que é um modo indicativo de um verbo? Este modo do verbo é usado quando temos a certeza de que uma ação será concretizada, que é algo real, bem palpável, como no exemplo que será mostrado agora. Leandro gosta de cantar. Verbo conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Letícia comeu um pedaço de pizza. Verbo conjugado na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. O que é o modo subjuntivo de um verbo? Este modo verbal é usado quando não temos a certeza de que algo pode acontecer realmente, ou seja, quando ficamos em dúvida sobre algum assunto e abaixo teremos um exemplo deste tipo de situação. Caso eu ganhe aquele dinheiro, farei uma bela viagem. O verbo da oração citada está no presente do subjuntivo, pois neste caso o apostador não tem certeza se vai ganhar o dinheiro, até porque não depende dele. O que é o modo imperativo de um verbo? Este modo verbal é usado quando uma pessoa deseja dar uma ordem para outra, faz um pedido, ou seja, uma mensagem em que o receptor deve fazer algo que o emissor está pedindo ou mandando. Os exemplos abaixo darão uma boa ideia deste tipo de frase. Rodrigo, vá até a sala e traga as xícaras para a cozinha, por favor. O verbo vá
citado na oração, está no imperativo afirmativo e é exemplo de uma pessoa que está dando ordens para outra. Menino, não vá nadar naquele rio, pois é muito perigoso. O verbo vá está acompanhado da palavra não, sendo que, neste caso, temos um imperativo negativo, ou seja, alguém pede para que não se faça algo, pois pode ser fatal. Tema 8. Frase, oração, período. Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase, quando o que foi enunciado tem sentido completo. Exemplo: silêncio. Oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Exemplos: acabamos finalmente, levaram tudo. Período. Período é a frase organizada em uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. Tema 9. Pontuação. Sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de textos, bem como têm a função de desempenhar questões de ordem estilística. O uso correto do ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão são essenciais para a compreensão do texto. Tema 10. A nova ortografia. Uso do hífen. Vamos falar especificamente sobre o uso do hífen. Há uma regra geral. Qual é a regra geral? Letras iguais, separa com hífen. Exemplo: anti-inflamatório. Letras diferentes, junta. Exemplo: neoliberalismo. O H não tem som, separa. Exemplo: pré-história. O R e o S, quando estão perto das vogais, são dobrados. Exemplo: suprarrenal. Supra mais renal. Mas não se juntam se o prefixo terminar com consoantes. Exemplo: sub-reino. Separados por hífen. Bom, essa foi a nossa revisão da AV1, mas não se limitem só a esse vídeo. Estude os materiais disponibilizados no AVA e muito boa sorte!